Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Comece por Mateus sobre o Evangelho de Mateus. E no nosso último estudo nós refletimos sobre o quê? A intimidade e o significado da última ceia. Agora, em Mateus 26, dos versículos 36 ao 46, vamos acompanhar Jesus e os seus discípulos a um jardim chamado Getsemane. E este não é um lugar de piquenique tranquilo, muito pelo contrário. Sim, um cenário de uma das maiores lutas espirituais da história. Jesus, o Filho de Deus, está prestes a enfrentar a cruz, mas antes disso ele passa por uma luta interior. E é ali, no jardim, que a vontade de Deus vencedor. Esse é um dos momentos mais humanos de Cristo. O Filho de Deus, ele sente o quê? O peso da cruz antes de carregá-la. Ele sente o abandono, ele sente a solidão, o terror do pecado que estava prestes a tomar sobre si. E mesmo assim ele ora: Meu Pai, se é possível, passa esse cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração é um espelho para todas nós. Quantas vezes oramos desejando que Deus mude a situação quando Ele quer mudar o nosso coração? Quantas vezes, você pede para a dor ir embora, mas é nela que Ele nos ensina a confiar? Quantas vezes eu pedi para afastar esse cálice, para o cálice passar, sem perceber que era nele que eu seria transformada? Quantas vezes? Jesus, ele não fugiu da dor, ele se rendeu à vontade perfeita do Pai. E é nesse ato que a nossa salvação começa a se cumprir. Enquanto Jesus agonizava em oração, ele voltou 3 vezes e encontrou os seus discípulos fazendo o quê? Dormindo. Ele os repreendeu dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mulheres. E quantas vezes essa frase descreve exatamente nós, eu e você? Nós queremos orar, mas o cansaço vence. Nós queremos confiar, mas o medo domina. Os discípulos, eles não queriam trair Jesus, com certeza não. Mas eles estavam o quê? Fisicamente e espiritualmente exaustos. Isso nos lembra que temos uma natureza humana que facilmente cede ao cansaço, à distração, à tentação. E tem antídoto para isso? A vigilância, mais uma vez. A solução que Jesus oferece não é força de vontade, mas vigilância e oração. Nós precisamos estar espiritualmente atentas, vigiar, e constantemente conectadas com Deus, orar. Quando a gente negligencia uma vida na oração, nós nos tornamos o quê? Vulneráveis no momento da provação. Ficamos vulneráveis. E após a terceira oração aqui, Jesus finalmente se levanta e diz: chegou a hora. Ele passou da agonia para a aceitação. A luta acabou e a decisão foi tomada. Ele está pronto para cumprir a sua missão, mesmo sabendo o que viria a seguir. Olha só. Então, ele se entrega nas mãos de seu pai e, consequentemente, nas mãos dos seus captores. E é ali no jardim, no Getsemane, que Jesus vence. Antes da cruz, antes da ressurreição, ele vence no momento em que ele decide obedecer. A oração nos capacita para a ação. Jesus não ficou prostrado no jardim, ele se levantou, pronto para o sacrifício final. Nossas orações no Getsemane da nossa vida, elas devem nos preparar para todos os desafios que virão, que iremos enfrentar. O texto hoje ele nos apresenta 3 lições vitais sobre como nós podemos evitar nossas próprias noites escuras, nossos próprios desafios. Quais são? Primeiro, é permitido sentir dor. Jesus nos mostra que não há problema em admitir nossa dor, o nosso medo, a nossa angústia. Ser forte não significa reprimir sentimentos, mas ser honesta sobre eles diante de Deus. Em nossas vidas enfrentamos essa mesma luta entre nosso conforto pessoal e o chamado de Deus. O Getsemane nos ensina que a entrega à vontade de Deus é o caminho para a verdadeira paz, mesmo no meio da agonia. 2.
necessidade de vigilância e oração. A solução que Jesus oferece não é força de vontade, não é, mulheres, parem com isso, mas é vigiar e orar. Nós precisamos estar espiritualmente atentas, vigiando e constantemente conectadas com Deus. De que maneira? Através da oração. Quando a gente negligencia a nossa vida de oração, a gente torna-se vulnerável. Vulnerável nesses momentos de tempestade, nos momentos de medo, de exaustão. Precisamos orar. Último e não menos importante, entrega final e aceitação do destino. Aquela paz após a tempestade, sabe? Então, há uma paz profunda que vem depois que a gente se rende à vontade soberana de Deus. A aceitação não significa que a situação ficou fácil, mas que a nossa alma encontrou descanso na fidelidade de Deus. Todas temos os nossos Getsêmanes. Sabe, aqueles momentos em que estamos cansadas, que estamos confusas, exaustas e sem forças. E é nesses momentos que Deus nos chama a vigiar e orar. Não para fugir da dor, mas para permanecer firmes dentro da vontade dele. O Getsemane é o lugar onde o medo se encontra café e onde o amor escolhe obedecer. Jesus obedeceu. Talvez o teu Getsemane hoje seja o quê? Uma perda, seja uma espera, seja uma decisão difícil, mas Jesus te entende. Ele também chorou, ele também sentiu dor, angústia, ele também desejou outra saída. E mesmo assim ele se levantou e disse: eis que é chegada a hora. Então, que nós também possamos aprender a se levantar e a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando o nosso coração ainda dói. Que nós possamos aprender com o Mestre a lutar as nossas lutas de joelhos, para que possamos nos levantar com força e propósito quando a hora chegar. Que esses ensinamentos de hoje abençoe a sua vida e que faça você refletir sobre essas verdades, tá? E que você seja cada vez mais transformada através da palavra de Deus, amém? Te desejo um excelente dia, uma excelente semana e com a graça de Deus nos vemos no próximo estudo. Um beijo!